Vamos dar boas-vindas nesse momento a Marco Pequeno, sócio fundador e CEO da iGaming 360. Marco, como vai? Bom dia, boa tarde, Gildo, tudo bom? Prazer falar contigo. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho de quem é a iGaming 360, para que todos conheçam mais a tua companhia. A iGaming 360, Gildo, ela nasceu de um sonho meu, né? Eu sempre gostei de trabalhar nesse mercado. Eu trabalho no mercado do jogo no brasileiro desde 2012, né? Eu passei pela Sporting Bet, foi onde eu comecei minha experiência na Sporting Bet. E desde então eu vinha trabalhando sempre de alguma forma dentro do mercado do jogo, né? Fosse como afiliado, fosse fazendo marketing para afiliados, algo que eu fiz durante bastante tempo também. Trabalhei, claro, também na Sporting Bet durante bastante tempo. E a iGaming 360 ela nasceu de uma conversa com um colega meu do ramo, o Ricardo, que hoje está na Sport Radar. E eu conversei com ele porque eu queria atender mais de um operador por vez, né? Eu sempre quis voltar a trabalhar com os operadores e eu queria uma agência que mostrasse a cara do mercado brasileiro para esses operadores. Por isso eu criei a iGaming 360. Ela nasceu oficialmente em 2018 ainda, né? Mas ela nasceu junto com um contrato que eu tive com o primeiro operador que contratou a iGaming 360, que foi a Betway. Desde então, ela só tem crescido, né? Outros operadores têm confiado cada vez mais no nosso trabalho, a gente tem fechado cada vez mais contratos com operadores de vários níveis, desde níveis gigantescos, como a própria Betway, como a Betano, a gente já fez alguns trabalhos com eles também, e a gente tem feito um trabalho cada vez mais consistente com esses operadores, né? É uma agência feita para que o operador ele tenha um contato dentro do Brasil, alguém que entenda o mercado brasileiro de dentro. É justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque muitos sites de apostas são de grandes provedores mundiais, né? Por que eles precisariam de uma consultoria brasileira? É fundamental eles estarem em contato com o público brasileiro de uma forma muito próxima, tá? O que a gente vê muito, assim, a maior parte dos operadores, não estou falando daqueles que nós vemos aí na televisão, né, fazendo inserções em breaks comerciais do futebol da Globo ou dos canais fechados. Estou falando de operadores talvez até um pouco menores, ou os newcomers, né, os que estão chegando no Brasil agora. Muitas vezes eles têm uma compreensão muito rasa, isso quando tem alguma, sobre o público brasileiro. Eles trazem muita coisa pronta da Europa ou da Ásia e esperam que simplesmente funcione aqui. E não é assim, o público brasileiro ele é totalmente diferente, não só do público europeu ou do asiático. Ele vai ser totalmente diferente, por exemplo, do argentino, do uruguaio, do chileno, né, do peruano. Nós temos, dentro da América Latina, um mercado, cada país é um mercado totalmente diferente. Começa pelo fato, obviamente, da língua, né? O Brasil é o único país da América Latina que não fala espanhol, pelo menos como língua nativa, né? E a proporção de brasileiros que falam espanhol é minúscula. E a iGaming 360 ela nasceu exatamente para atender esse operador que quer entrar no Brasil, né, ver o potencial do mercado brasileiro, que é algo cada vez mais falado, é algo cada vez mais de conhecimento comum, que o mercado brasileiro tem potencial para ser um dos 3 maiores do mundo, né, no mercado do jogo. E o operador que quer aproveitar esse mercado corretamente, ele precisa não apenas entrar no Brasil e traduzir o site, né, fazer uma tradução das promoções e entrar aqui. Não, ele precisa de meios de pagamento, ele precisa de uma boa estratégia de afiliação, né, o mercado de afiliados é fundamental também para isso. Ele precisa se relacionar com o público dele. Ele quer um apostador que mexe só com criptomoeda ou ele quer um apostador médio, o cara que vai na caixa lotérica toda quarta e sábado? Ele precisa entender qual é o tipo de público que ele quer, mas fatalmente esse tipo de público ele vai ter que se relacionar com ele. E para se relacionar com esse tipo de público, você precisa de uma pessoa, de uma empresa dentro do Brasil que conheça o público brasileiro, que conheça a forma como o brasileiro se comporta, não só no mercado de apostas, mas como conversar de brasileiro para brasileiro. Uma coisa que brasileiro detesta, por exemplo,
é entrar num suporte de uma casa de apostas e encontrar um atendente falando no telefone com ele, com português de Portugal. A gente detesta isso. Isso mostra uma desconsideração pelo brasileiro, pelo apostador brasileiro. A gente não quer dar emprego para brasileiro, nós estamos contratando portugueses, o idioma é o mesmo, mas a gente sabe, a diferença de sotaque é muito grande. A gente pega isso na primeira frase. Isso incomoda o brasileiro. A gente quer falar de brasileiro para brasileiro, é importante para nós isso. Conversar, como eu estou conversando com você, um brasileiro com outro, para nós é importantíssimo na relação de consumo, né? De consumidor para vendedor. Para nós é fundamental isso. Então a gente criou a eGaming 360 exatamente para ela suprir essa demanda, porque a gente via muito, eu vi desde os meus primeiros anos na Sporting Bet lá, há quase 10 anos atrás, eu vi muito isso, operadores chegando com soluções prontas da Europa, sem nenhum tipo de adaptação para o mercado brasileiro, e a gente vê muito que eles demoram muito para se adaptar, e isso custa dinheiro, e eventualmente custa toda a operação, eventualmente eles desistem de entrar no Brasil, porque eles acham que é um mercado que eles não conseguem entrar. Na verdade, faltou a orientação correta. O Thomas Carvalhais, ele tem uma frase, uma palavra, na verdade, que eu gosto muito. Ele fala de tropicalização dos operadores. É isso que a gente precisa fazer aqui no Brasil. E é isso que a gente ajuda os operadores, clientes da iGaming 360 a fazerem aqui no Brasil. A gente tropicaliza não só a marca, né? Nós somos uma consultoria de branding, mas nós não vamos tropicalizar apenas a marca, nós vamos tropicalizar toda a operação desse operador. O cliente ele vem para o Brasil com uma operação muito enrijecida nos padrões europeus, nós vamos tropicalizar isso ao máximo. A forma de comunicação, por exemplo, que ele tem com o cliente dele europeu, com o apostador europeu, é totalmente diferente do que nós vamos propor para ele aqui no Brasil. Né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o cliente, onde a gente resolveu que nós vamos dar uma guinada, o cliente finalmente se convenceu de que a comunicação que ele está usando hoje não é ideal para o público brasileiro. E ele aceitou a nossa sugestão de dar uma guinada para algo muito mais tropical, muito mais brasileiro, muito mais solto, né? Com muito mais jogo de cintura do que o que a gente vê na Europa. Né? Então é para isso que a iGaming 360 existe, para tropicalizar a marca e a comunicação desse operador, para que a operação dele no Brasil seja de fato bem sucedida. E como mostrar, então, já que é o seu cotidiano isso, como mostrar para esses sites de apostas o brasileiro e o que mostrar para o brasileiro dessas casas de apostas? A gente tem feito um trabalho muito interessante em várias frentes. Tá? Alguns clientes, a gente tem feito um trabalho, por exemplo, com mídias sociais. Outros clientes, a gente faz um conteúdo muito mais profundo do que simplesmente, né, a comunicação diária de mídias sociais. Outros clientes, a gente presta simplesmente a consultoria. Né? A gente tem operadores que entraram aí no país há cerca de 2 meses atrás, que usaram consultoria nossa. Nós prestamos uma consultoria aí de mais de 6 meses para esses operadores, desenhando todo um mapa de negócios para eles, o que eles iam encontrar no Brasil, o que era necessário fazer, quais métodos de pagamento eles precisavam ter no site deles. A gente sabe que método de pagamento no Brasil, por exemplo, a gente tem algo muito específico, né? O boleto é algo muito específico nosso. Quais métodos de pagamento e quais provedores a gente recomendava, afinal, a gente sabe quais são os bons provedores de métodos de pagamento. Então, a gente desenvolve desde um plano de marketing e de negócios completo para esse operador, até lidar com operações diárias, como gestão de mídias sociais. A gente tem alguns NDAs onde a gente não pode abrir o nome desses operadores publicamente, né? Mas a gente tem hoje contratos com um operador que patrocina times na Premier League e na Premier League escocesa, né? É um dos nossos maiores clientes hoje, onde a gente faz toda a comunicação de mídias sociais para eles. É algo que tem dado muito fruto. Claro, existe a relação de expectativa e a relação de o que pode realmente ser feito, o que a gente gostaria que acontecesse versus o que realmente pode acontecer, dependendo dos canais. Por isso que a iGaming 360 existe para atender todos os canais. Nós não ficamos restritos apenas o digital
ou apenas algumas partes do digital, a gente só faz mídias sociais, ou só faz blog, só faz conteúdo. Não, nós fazemos toda a solução de consultoria e branding para esses operadores. Precisa sair, às vezes, do digital. A gente sabe que o digital tem um custo-benefício mais mensurável, isso é óbvio, todo mundo sabe, mas às vezes a gente precisa sair um pouco disso. A gente precisa ir, por exemplo, para televisão, a gente precisa ir para patrocínio de clube, e tudo isso a gente oferece para os nossos clientes. A gente tem hoje uma série de clubes que estão em contato com a gente, procurando um parceiro, procurando um operador para que ele seja um patrocinador desses clubes. Clubes de Série A e B do Brasil. Então a gente tem essas coisas também. Não fica só no digital. A gente oferece a consultoria completa para esses operadores, para que eles tenham uma chance de ter uma operação no Brasil muito bem sucedida. Uma operação que traga frutos, que traga, de fato, lucro para eles. Você falou aí do Campeonato Brasileiro, né? Na Série A, dos 20 times que estão na Série A do Brasileirão, 14 já tem patrocínio de casas de apostas. É significativo isso, né? Especialmente para vocês, que trabalham justamente esse negócio. Exato, é enorme isso para nós. É algo que eu gosto muito de ver, né? Mesmo quando não é cliente meu, como membro do mercado, eu fico feliz de ver que o Brasil está se abrindo para isso, né? Que as casas de aposta, os operadores estão patrocinando cada vez mais clubes na Série A. Você falou 14 tem patrocínio hoje, daqui a pouco vão ser todos os 20. Eu não espero que demore muito para que sejam todos os 20 clubes da Série A com pelo menos uma casa de aposta. Daqui a pouco eu vejo uma possibilidade até de, por exemplo, dividir esse espaço com outros operadores, né? Pode acabar rolando algum tipo de parceria. Eu acho que é muito importante isso para o mercado. O Campeonato Brasileiro tendo cada vez mais essa abertura, né? Mostra que o público brasileiro está cada vez mais pronto e que esse é um mercado que precisa ser melhor explorado no Brasil. Mesmo diante da falta de uma regulamentação, até hoje nós não temos a regulamentação das apostas esportivas, que já foram aprovadas em lei, e ficamos ainda esperando que saia a regulamentação. Mesmo assim, as empresas já estão aqui, né? Elas sempre estiveram, né? A Sporting Bet chegou aqui no Brasil em 2007, então aí você tem aí muito tempo, 13 anos atrás, a Sporting Bet chegou no Brasil, e desde então vem chegando cada vez mais, né? Hoje, a informação que eu tenho é que nós temos aproximadamente 150 operadores no Brasil, entre grandes, pequenos. 150 é um número enorme, né? É realmente um número muito interessante para um mercado aberto, para um mercado que pudesse ser de fato regulamentado. Esse atraso na regulamentação, eu chamo de atraso pelo seguinte, né? Já vão fazer aí, nós vamos completar 2 anos de que a lei foi aprovada, né, no governo ainda do Michel Temer, e a regulamentação não sai. A gente sabe, a gente acompanha as conversas, a gente sabe que tem alguns colegas nossos do mercado que estão bastante ativos nessa discussão, mas de fato, outra coisa que o Thomas falou outro dia, e eu concordo com ele, é que a gente não tem hoje uma ideia certa de quando que vão vir essas regulamentações. Tem muita gente apostando daqui 1 mês, daqui 3 meses, a gente vê os secretários falando que vai sair logo no mês que vem, é sempre no mês que vem. E a gente, de fato, não sabe quando que isso vai sair. Na verdade é que ninguém sabe direito quando que isso sai. Semana passada nós tivemos uma atualização, né, tivemos uma ação do presidente em relação a isso, mas ainda, de fato, não é uma regulamentação, e não é, principalmente, a regulamentação ideal, que é algo que a gente busca isso. Né? Não é que queremos qualquer regulamentação. A regulamentação ela precisa ser muito bem pensada, por isso que, sim, demora, eu entendo que demora. Essa regulamentação ela precisa ser muito bem trabalhada, ela precisa estar muito bem amarrada, para que ela não seja mais uma regulamentação que vai acabar com o mercado, como a gente viu isso em diversos outros, mercado de aviação, mercado de telefonia, internet, né? A gente tem uma série de problemas em outros mercados que nós queremos evitar no mercado de apostas esportivas. Né? Algum tempo atrás, por exemplo, saiu a notícia de que seria limitado a 30 operadores. Há alguns meses atrás saiu essa notícia. E a pergunta que muitos de nós fizemos é: por que 30? De onde veio esse número? O número 30 surgiu de onde? Né? Isso é só um exemplo de muitos que tiveram antes, que já tiveram depois.
Por isso que a gente precisa que isso esteja bem amarrado. O mercado bem regulamentado vai ajudar o governo a arrecadar mais fundos, vai proteger os operadores e vai proteger o apostador também. Hoje, o apostador brasileiro, a gente sabe disso. Os operadores, por exemplo, a iGaming 360 não trabalha com operadores não licenciados. É obrigatório, assim, a primeira pergunta que eu faço para qualquer operador que entre em contato com a gente: você tem alguma licença? Pode ser de Malta, pode ser de Curaçao, a mais simples que tem de se conseguir, né? Pode ser de UK, pode ser de qualquer lugar, mas tem que ter alguma licença, de algum lugar. Em algum lugar você tem que estar licenciado. Ah, não tem licença? Não trabalho. Nós não trabalhamos com operadores não licenciados, exatamente porque nós trabalhamos com operadores que prezam pelas boas práticas. E as boas práticas incluem, sim, proteger o apostador do outro lado. A gente quer operadores, por exemplo, que sejam fomentadores de jogo responsável. É importante para nós isso. Nós somos parte de uma sociedade, os operadores são parte de uma sociedade, e nós não podemos achar que somos alheios a isso, né? Temos que reconhecer o nosso papel dentro dessa sociedade. Por isso que nós só trabalhamos com operadores licenciados. E a proteção ao jogador é uma das coisas que um operador licenciado pode fornecer. E você avalia que o jogador, que o apostador, já percebe que ele está seguro com empresas como essas que você cita, já licenciadas? Ele se sente seguro? Sim, com certeza. Claro, sempre tem um ou outro que tem algum problema na experiência. A gente vê isso acontecer em diversos operadores. Nós seguimos grupos de Facebook, por exemplo, em que a gente vê muita gente falando: eu fui limitado, minha conta foi limitada, meu saque está demorando. Isso acontece em diversos operadores, clientes nossos ou não, a gente já viu isso acontecer demais. E isso acontece, isso faz parte. O que a gente sabe o jogador não é limitado porque ele é ganhador, isso não existe. O jogador é limitado quando ele quebra alguma regra da casa. Isso a gente sabe que acontece. O jogador que tentou achar que a casa ia cair em algum tipo de esqueminha, né? Fez uma aposta ao vivo. A aposta ao vivo é um prato cheio para isso. Eles se sentem seguros com casas de apostas como a Bet365, que não é cliente nosso, mas é um benchmark no Brasil. Ele se sente seguro na Sporting Bet porque ele vê a Sporting Bet na televisão, né? Querendo ou não, essa força de branding da Sporting Bet, ela é fundamental. O apostador brasileiro, o apostador médio brasileiro, ele ainda é uma pessoa que acredita muito mais no que ele vê na TV, por exemplo. Então, a presença da Sporting Bet na TV é benchmark por isso, né? Eu sou parte do time que ajudou a criar isso lá em 2012. Em 2012, nós já fazíamos comercial da Sporting Bet em canais de televisão fechada. Nós sabíamos o potencial que a televisão fechada tinha. Era mais caro, sempre foi, ainda é mais caro do que a internet, do que fazer divulgação online. Mas a reputação que você pega emprestada de uma TV Globo, por exemplo, isso garante uma segurança. E claro, ele não se sente seguro em qualquer site. Mas nos sites licenciados, na hora que ele vê lá embaixo que tem um site licenciado e ele vai buscar informação sobre esse site, o apostador brasileiro, ele sabe buscar informação. Ele vai atrás, ele vai num Reclame Aqui, ele vai numa página de Facebook, num grupo de Facebook, perguntar se alguém já jogou por lá. E ele se sente seguro, sim. Quando o site é licenciado, ele no mínimo, e claro, ele oferece meios de pagamento com o qual o brasileiro está acostumado, como boleto, transferência bancária, ele se sente seguro de que ele vai receber o dinheiro dele. Ele pode começar com um depósito pequeno, às vezes começa com um depósito de 30, 50, 100 reais. Depois que esse depósito é feito, ele faz a aposta, ele ganha, ele saca, e o saque acontece normalmente, aí você está no melhor dos mundos. Aí ele vai, por exemplo, ele vai deixar de depositar com boleto, vai migrar para o depósito via transferência bancária, porque é mais rápido. Ele vai se sentir muito mais confortável, mas sim, o que a gente vê, tanto em clientes nossos, como operadores que não são nossos clientes, a gente vê uma confiança muito grande, um conforto muito grande do brasileiro com esses sites. E os seus clientes já percebem o crescimento da sua operação no Brasil em função dos trabalhos desenvolvidos por vocês? Sim. Isso foi o tema de uma reunião hoje pela manhã com um dos nossos clientes, de como as coisas estão crescendo rápido. Né? A gente está começando, é um cliente que não chegou com investimentos grandes no Brasil. Isso é uma coisa importante de frisar também.
não, claro que ajuda a ter uma carteira grande, mas ter uma carteira pequena não te impede de investir no Brasil. Eu quero investir no Brasil, mas eu sou muito mais comedido, eu sou muito mais conservador no meu investimento. Eu não quero chegar com um caminhão de dinheiro para patrocinar um clube de futebol ou para contratar um pacote de mídia de 1 ano na TV Globo. Não é obrigatório, não é a única saída, né? E esse operador, que é nosso cliente hoje, a gente teve uma reunião com ele hoje de manhã, a gente conversou exatamente sobre isso, como investimentos em coisas muito específicas, né? Alguns investimentos, a maior parte deles totalmente online, e de forma muito, eu não vou dizer tímida, mas de uma forma muito conservadora, a gente está começando a ter um crescimento mais acelerado. 1 ano depois que esse operador chegou no Brasil, a gente está finalmente começando a ter um crescimento mais acelerado. A gente está começando a ver os números crescendo, né, de uma forma um pouco mais exponencial. E isso daí anima. Aí você fala, acho que tem alguma coisa aqui. Vamos investir um pouco mais, vamos diversificar um pouco mais esse investimento. Você não precisa começar com um investimento de um caminhão. Você pode começar com um investimento menor e à medida que você conseguir crescer, você investe de uma forma totalmente sustentável. Os nossos clientes, os operadores que são nossos clientes, estão sentindo sim uma diferença muito grande, seja no número de acessos, no número de visualizações, no posicionamento deles no Google. A gente teve um cliente que nós deixamos durante 1 ano e meio nas 2 primeiras posições do Google. Ou ele estava em primeiro ou ele estava em segundo na busca orgânica. Isso é fundamental. O brasileiro não vai, não só brasileiro, ninguém no mundo vai para a página 2 do Google. Se muita gente rola a primeira página até o final. Então você estar nas 2 primeiras posições orgânicas do Google é fundamental para a questão da confiança que você mencionou. Se eu procurar apostas esportivas no Google, eu vou nos 2 primeiros sites que eu encontrar ali. Então são cases de sucesso já para a iGaming 360. Com certeza, com certeza. Se entrarem no nosso site, vão ver alguns cases de sucesso nosso, né, em questão de SEO, em questão de mídias sociais, questão de aquisição de mídia online, de banners, programática, né? E claro, a gente está muito perto também de ter alguns cases offline, né, que são em acordos com mídia televisiva, mídia auditiva. O rádio ainda é algo muito grande no Brasil, as pessoas não valorizam o rádio. É uma opção interessantíssima. A Betfair tem feito mídia no rádio, é uma opção, e não é cliente nosso, né? Também é importante dizer, não é um cliente nosso, e eu escutei mídia deles no rádio outro dia, e eu acho excelente, eu acho que é um ótimo caminho. O brasileiro escuta o rádio demais. Eu moro em São Paulo, a gente gasta 2 horas para ir e para voltar do trabalho todo dia, a gente está 2 horas dentro de um carro, sentado no ônibus com fone de ouvido, escutando rádio. É fundamental você estar o tempo inteiro em contato com o teu público-alvo. E o rádio ainda é uma opção. A gente está tentando fechar agora, como eu disse, a gente tem alguns times de futebol procurando a gente com propostas muito interessantes, esperando um operador conversar com eles. A gente tem contato direto com esses clubes, nós estamos só esperando alguns clubes, algum operador, na verdade, pegar uma proposta dessas. Nós estamos procurando, alguns parceiros meus também estão buscando alguns clientes dessa parte, para que a gente possa ter um kit offline também. Bom, e falando, agora você falou, estar no ônibus ou pegar um trânsito de 2 horas no carro, né? Estamos vivendo ainda essa tristeza da pandemia. Esse momento foi bom para as apostas esportivas, para o negócio online? Ele foi muito difícil no começo, né? Quando estourou a pandemia, todo mundo sabe disso, os esportes pararam pelo mundo, não tinha um evento esportivo acontecendo, e aí a gente teve que se reinventar, né? Foi literalmente um belo rebolado que a gente fez com vários clientes nossos para manter as coisas ativas, né? Alguns operadores colocaram aposta no Big Brother, a gente teve cliente que falou, não vamos colocar, porque a aposta no Big Brother não é coisa de profissional. Isso vai do operador, né? Isso, quem vai definir o que vai entrar ou não, que tipo de mercado vai entrar ou não, é o operador. Mas, de fato, no começo foi muito difícil, né? Sem esportes, a gente teve que recorrer muito a cassino, um produto difícil de vender no Brasil, né? Principalmente de uma forma mais massiva, né? É difícil, por exemplo, a gente fazer anúncio online de cassino no Brasil, não pode. Né? A gente sabe que não pode. A gente consegue, de algumas outras formas, a gente consegue inserir, mas é difícil.
Mas quando voltou, quando os esportes começaram a voltar, né, primeiro lá com a Bundesliga, alguns meses atrás, e aí outros campeonatos europeus seguiram os alemães, e aí o brasileiro voltou também, a gente teve um episódio de demanda represada excelente, né? O pessoal estava assim, alucinado, querendo apostar, querendo sentir aquela emoção de novo. Porque a gente sabe que casa de aposta, a gente não pode se posicionar como um banco de investimentos, por exemplo. Tem quem queira fazer isso? Existe quem queira tratar uma casa de apostas como um investimento? Existe, por sua conta e risco. Mas o nosso produto não é esse. O produto de um operador no Brasil é entretenimento. A gente está aqui para entreter. E a gente sabe, a minha primeira experiência com apostas, lá em 2012, eu coloquei uma aposta de R$100 no time que ia jogar contra o meu, só para ver qual que era a sensação. E realmente, você torce de um jeito totalmente diferente. A emoção é muito maior, o entretenimento ganha uma camada a mais. É muito interessante. Então a gente teve um pessoal que estava com saudade dessa emoção, né, de sentir o tesão mesmo, de falar, apostei nesse cara e vou torcer com tudo. Muitas vezes a gente nem aposta no time que a gente torce. Eu torço pro São Paulo. Eu já apostei no Corinthians. E eu torci pro Corinthians ganhar, porque eu queria ganhar o dinheiro. Eu queria que o Corinthians ganhasse aquele jogo, né? E essa emoção que as apostas trazem é algo muito legal. É algo que o brasileiro sentiu falta durante a pandemia, o mundo sentiu falta durante a pandemia, mas falando sobre o brasileiro, nós sentimos muita falta. E nós vimos um pico no retorno dos campeonatos europeus, lá principalmente na questão da Bundesliga. Eu perguntei para os meus clientes como é que foi o movimento. E eles abriram comigo, olha, a Bundesliga cresceu 500% em relação ao que ela era antes da pandemia. Então, assim, tudo bem, 500% você tem o cara que está apostando porque só tem a Bundesliga, mas você tem o cara que está apostando porque ele quer apostar, ele quer sentir a emoção de novo. Então, desde que voltou, desde que os esportes voltaram e as coisas estão voltando ao normal, o futebol brasileiro agora está num fluxo normal, a gente pode dizer, os campeonatos europeus já estão para recomeçar, a gente tem o futebol americano, a temporada de futebol americano começando nesse mês agora, e são coisas que movimentam muito a paixão, né, a emoção do brasileiro. Então, a gente está experimentando ainda um pouco daquela demanda represada, o pessoal não está satisfeito ainda, isso é muito legal de ver. E é possível vender para os apostadores brasileiros outros esportes que não o futebol? Você acabou de citar o futebol americano, né? Porque nós estamos muito acostumados com o futebol, com o dia a dia de torcermos pelo Corinthians, pelo São Paulo, como você falou, mas e os outros esportes? Com certeza tem espaço para outros esportes. Isso é uma coisa, como brasileiro, eu me queixo disso, né? Que a gente dá muito valor para o futebol. Claro, eu jogo bola. Meu sonho era ser jogador de futebol quando eu era criança. E hoje, para o brasileiro, a gente teve, por exemplo, uma fase durante os anos do Ayrton Senna em que a gente adorava a Fórmula 1. O brasileiro acordava todo dia de manhã no domingo para assistir Fórmula 1. Aí a gente teve uma fase do vôlei, nos anos dourados ali do Bernardinho, né? A gente teve uma fase boa no basquete também, mas a gente nunca a gente nunca criou muito espaço para esses esportes. O futebol sempre ocupou muito. Mas a gente tem muito esporte legal por aí. Eu, por exemplo, sou fãzaço de futebol americano desde quando eu morei nos Estados Unidos em 2009. Desde então eu comecei a aprender as regras. O começo é difícil, mas uma vez que você aprende, uma vez que você passa a compreender como que aquele esporte funciona, é muito difícil não gostar daquele esporte. É muito difícil você falar, eu não gosto de rugby. Provavelmente é porque você não gosta, não entende, não conhece o rugby. Uma vez que você passa a conhecer, é muito difícil não gostar. Porque o esporte, ele não mexe apenas com a questão, é saúde. Não, ele mexe com as nossas emoções. E uma vez que você compreende, você passa a entender o que aquilo causa em você. É quase uma aula de psicologia. Você passa a entender o que aquele esporte causa em você. Eu sou fã de futebol americano, eu fico ansioso por todo mês de setembro, que é quando a temporada começa. E aí chega fevereiro, acaba o Super Bowl, dá aquela depressão. Porque eu vou ficar mais 6 meses sem futebol americano. Né? Claro, eu sou fã de futebol, eu não perco um jogo do São Paulo, eu dou um jeito de assistir.
quando não vai passar na TV o jogo de São Paulo com o Atlético Paranaense, não passou na TV. Eu dei meu jeito de assistir o jogo. Mas eu não perco uma partida em hipótese alguma. A gente tem espaço para outros esportes. Não é que a gente não tem. E o que a gente precisa, como público brasileiro, fã de futebol, apenas de futebol, é entender outros esportes, é criar espaço para outros esportes. Para isso existem, por exemplo, os chipsters, os afiliados que falam sobre outros esportes. O mercado de afiliação é importante também por isso. Ele te ensina não apenas a entender mais sobre futebol, ele vai te ensinar a ver valor, até se você quiser enxergar a aposta como um valor monetário, você vai poder ver isso em outros esportes também. E os afiliados, eles ajudam muito nisso. São produtos fáceis de serem vendidos. Então, se o brasileiro se dispuser a aprender. São produtos, acho que fáceis não é a palavra certa, mas são produtos, primeiro, possíveis de se vender, sim, e sim, produtos que o brasileiro pode aprender. A gente precisa parar de achar que o brasileiro não consegue aprender as coisas. A gente aprende tudo. O brasileiro não domina o mundo porque não quer. Eu brinco disso. O brasileiro é muito criativo. A gente vê as nossas agências de publicidade, as maiores, né? Uma Young & Rubicon, a DDWA, a gente vê empresas muito grandes indo ganhar prêmio em Cannes de propaganda, competindo com empresas dos Estados Unidos, da Europa, e a gente ganha. Porque o brasileiro é criativo, o brasileiro é inteligente, o brasileiro é esperto, a gente entende os esportes, a gente entende as coisas, a gente entende muito de muita coisa. Se o brasileiro, se ele quiser parar para aprender sobre futebol americano, sobre beisebol, sabe? A gente entende já sobre Fórmula 1, a gente entende sobre tênis, a gente entende sobre basquete, são esportes que a gente segue. Esportes com regras um pouco mais complexas, como cricket, ou beisebol, futebol americano, rugby, que tem um pouco mais de complexidade. Se o brasileiro quiser parar para aprender, ele vai parar para aprender. E ele vai entender o esporte. Mas cabe também ao operador educar esse apostador. É um trabalho nosso, sim, de educar, desde a gostar de um esporte diferente do futebol, a depositar no site. O trabalho de um operador no Brasil, ele não passa apenas por vender. Para vender, para você conseguir que esse apostador chegue no seu site, você precisa criar uma relação com ele, você precisa ensinar ele. Realmente pegar pela mãozinha e explicar, olha, aqui você faz o depósito e aqui, esse esporte aqui é muito legal. A gente trabalhava com muito conteúdo, a gente trabalha, na verdade, com muito conteúdo para outros esportes. E a gente tem uma penetração, a gente tem um interesse sobre esses conteúdos que nós produzimos para esses clientes muito grande. A gente sabe que o público de NFL no Brasil é o que mais cresce no mundo. Fora dos Estados Unidos, acho que é o segundo, só atrás do México. A gente é maior do que a Inglaterra em interesse em futebol americano. E a Inglaterra tem um jogo por ano, pelo menos, de NFL no estádio de Wembley. E a gente tem um público maior, mais interessado. Nós temos ligas quase profissionais de futebol americano. Nós temos times brasileiros de futebol que patrocinam, que têm equipes de futebol americano. O Palmeiras tem, o Corinthians tem. Né? Times no Rio de Janeiro, acho que o Flamengo tem também, se eu não me engano. Então a gente tem um interesse muito grande em outros esportes. Claro, ainda são coisas pequenas em relação ao futebol, mas de forma nenhuma são esportes impossíveis de se ensinar e diria até que cada vez mais fácil. À medida que você vai massificando, a coisa fica mais fácil. Bom, e qual é a sua expectativa para os próximos meses, conhecendo o brasileiro, como você conhece, conhecendo o produto apostas esportivas e, obviamente, estudando o que vem aí de regulamentação? O que você espera para os próximos meses? Eu espero um mercado cada vez mais aberto, né? Torço por isso, pelo menos. A gente não sabe, como eu falei, quando que essa regulamentação realmente vai sair, ou se vai, né? Eu já tenho as minhas dúvidas se ela vai sair de fato, mas eu acho que vai, porque é de interesse do governo que esse mercado seja regulamentado. É importante para o governo brasileiro que exista mais essa fonte de arrecadação. E é importante também, como eu falei, para outras partes. Então, a minha expectativa é um mercado cada vez mais aberto, um mercado cada vez mais com cada vez mais possibilidades. Eu acho que a palavra certa é possibilidades. A gente sabe que tem muita coisa que a gente não pode fazer hoje, por exemplo, em termos de publicidade. Ainda tem muita restrição. Né? A gente não consegue hoje fazer, por exemplo, um anúncio pago no Google. Algo que é tão comum, né, em qualquer outro mercado. Você encontra anúncios pagos de literalmente qualquer outro produto no mundo.
Você procura no Google lá qualquer produto, máquina de barbear, você procura software, você procura celular, post-it, você vai encontrar um anúncio no Google. Você vai encontrar lá anúncio no topo da página. Mas para nós ainda não pode. Isso é uma coisa que eu realmente espero que mude. E a tendência é que mude, né? A tendência é que a gente siga regulamentações aí muito mais maduras, como a inglesa ou a colombiana, onde isso é possível, onde o Google já permite que operadores façam anúncios focados em conversão mesmo, falando, cadastre-se agora e ganhe o seu bônus de boas-vindas. Né? E eu acho que isso vai abrir um leque de possibilidades muito grande, porque não é apenas um anúncio que você pode fazer, é o que você pode fazer dentro desse anúncio, o que você pode falar, que tipo de informação que você pode dar nesse anúncio. Hoje, a nossa informação no Brasil, ela é muito focada na parte da marca, né? Você pode expor a marca, mas você não pode falar muito sobre o que ela faz. Isso, para nós, é uma restrição muito grande, né? Fica difícil de falar sobre o diferencial de produto. A gente sabe hoje que tem marcas que anunciam na televisão que tem produtos muito menos atrativos para um apostador um pouco mais experiente do que marcas que não apostam em televisão, que não investem em televisão, em comunicação de mídia massiva. Muitas vezes isso acontece, só que como a gente não pode falar desse diferencial, isso acaba, a briga acaba ficando muito restrita a que tipo de canal você está. Uma vez que a gente possa ter qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de informação em diversos canais, e hoje em canais, principalmente, que não podem ser utilizados da melhor forma, eu acho que o jogo vai ficar muito mais justo, o jogo vai ficar muito mais interessante. A coisa vai ficar muito legal de ver. Do ponto de vista de um publicitário, eu acho que a coisa vai ficar muito legal de ver, uma vez que a gente tem uma regulamentação que permita que a gente fale sobre determinados assuntos em qualquer mídia. E diante dessa expectativa, qual que é a sua mensagem para potenciais clientes da iGaming 360? Bom, se vocês querem entrar no Brasil de uma forma bem sucedida, sugiro que vocês conversem com a gente primeiro. Acho que é importante que você chegue no Brasil com a orientação correta. Não ache que chegar no Brasil é simplesmente chegar aqui com um site traduzido e achar que vai dar certo. E aí, arrumei um provedor de boleto aqui, no máximo, e achar que as coisas vão funcionar. Não é assim que funciona. Você quer ter apostadores, você quer ter um bom volume de apostadores, a palavra-chave é relacionamento. E para criar relacionamento com o brasileiro, você precisa primeiro entender o brasileiro, muito, e para entender o brasileiro de verdade, sem querer ser bairrista, para entender o brasileiro você precisa ser brasileiro. Ninguém entende o brasileiro como nós mesmos. Ninguém consegue entender tudo que a gente passa, tudo que a gente gosta, tudo que a gente faz como nós mesmos. Se você perguntar para um inglês, se você perguntar para um argentino, para um jamaicano ou para um português, por que o brasileiro é e faz o que faz? Ninguém vai saber responder tão bem quanto a gente. Pode ser casado com uma brasileira. Não vai. Ou seja, construir uma marca sólida, com bons sedimentos. Exatamente. Fazer um trabalho de branding consistente, com bases muito sólidas. É muito importante que você tenha alicerces para segurar a sua marca, que você diga o que você faz. Né? Que você não seja uma marca que promete uma coisa e entrega outra. Não. Seja a marca que você é. Que você diz que você é. É muito importante isso. E que esse trabalho seja feito nos mínimos detalhes, com microgerenciamento mesmo, que você gerencie os menores detalhes, de você contratar um influenciador digital e não achar que é simplesmente, eu estou pagando o influenciador digital, ele tem que fazer. Não é isso. Você paga o influenciador digital e você pageia esse influenciador digital. Você corteja esse influenciador digital. Você dá presente para ele. E você pede as coisas. Eu quero que você grave um vídeo falando sobre isso. Eu quero que você grave, faça um vídeo em parceria com esse cara aqui, falando sobre esse assunto. Entrega as coisas para ele, faz ele trabalhar para você. Não espera só que porque eu estou pagando. Não é assim que funciona. O brasileiro não funciona dessa forma. Seja ele um influenciador digital, seja ele um apostador. A gente tá pagando. A gente não cansa de falar que o jogador de futebol está recebendo 200, 300, 500 mil por mês e não joga nada. A gente não fala isso com o torcedor brasileiro? É. Então, mas porque
Por que a gente fala isso e a coisa não muda? Porque não é isso que acontece, não é assim que funciona. Não é porque está pagando que vai acontecer. Você tem que trabalhar para acontecer. É um trabalho duro, é um trabalho diário. Por isso que a gente existe, por isso que a Game 360 está aqui. Porque a gente vai fazer desde o trabalho de consultoria, de mapeamento completo, até o braçal, de botar a mão na lama e trabalhar. E tirar alguma coisa muito bonita e garimpar coisas muito bonitas para os nossos operadores. Bom, Marco, o GMB deseja muito sucesso aí no que está por vir para vocês e deixamos o nosso site à disposição para o que você precisar contar para todo o seu público. Gildo, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito e estou à disposição também para o que vocês precisarem.